Caiu. Ô, Jason, caiu? A hora que eu fui mandar lá pelo WhatsApp, pelo Instagram tinha dado certo. Voltamos. Não sei se... Aí foi? Aí entrou. Oi, Hugo. A hora que eu fui mandar lá pelo WhatsApp, ele fechou a live. Oi, não, eu acho melhor então que a gente siga dessa maneira e depois, quando ficar gravada, aí eu encaminho para o pessoal, não tem problema nenhum. Mas aqui, não sei se tu consegue abrir o teu bate-papo do Instagram, que ele aí eu acho que ele não caiu. Eu te mandei o link pelo Instagram. É através do Direct Messenger. É, Isso. Ah, perfeito. Enfim, eu vou encaminhar aqui para alguns colegas, mas a gente pode continuar a nossa conversa. tá, tudo bem. Eu estava me recordando então, Jason, até fui buscar ali no meu histórico de compra na livraria do seminário. A primeira obra que eu adquiri do professor Olavo foi A Nova Era, A Nova Era Revolução Cultural. Olha só que interessante, né? Um pastor protestante, até tá dando umas polêmicas hoje aí na internet, porque ele anda falando bem da Igreja Católica, um pastor careca, tem umas tatuagens no rosto. Caiu. Caiu. Caiu a live. Ah, tá difícil, hein? Mas isso é porque é coisa boa. Você. O pessoal tá ouvindo a gente? Eu caí aqui, será? Você não tem pedidos. A do Jason lá caiu, eu acho. Caiu, Valderes. Aí, o que deu? Eu acho que é o fuso horário. Que hora é seu aí, Jason? Cara, aqui são 8 horas. Ah, tá. Aqui são 8 e 8, na verdade. Se eu fosse conspiracionista, ainda que existam conspirações, eles estão nos boicotando aí. Pois é, pois é. Mas, E então, agora não, mas vamos torcer para que continue normalmente. então, como eu estava dizendo, a primeira obra, Jason, foi do professor Olavo, foi essa, a Nova Era, né? A Revolução Cultural, por indicação de um líder religioso que ele havia encontrado essa obra e ficou vislumbrado. Eu comprei na época, estava tentando encontrar no histórico ali da livraria do seminário, em que ano, não sei se foi em 2018, 2019, mas eu me lembrei, eu até ia trazer, acabei esquecendo, em 2005, porque a minha formação é em História, sempre muito curioso por procurar as coisas e tentar encontrar elementos da verdade na realidade, me deparei em 2005 com o site Mídia Sem Máscara. E aí imprimi na época um artigo na impressora matricial da Epson, aquelas de fita, o Sim. artigo chamado A Revolução Cultural. E aí mostrei para um amigo meu, na época eu tinha recém entrado na faculdade, ele assim, não lê isso aí, cara, isso aí é material reacionário, ele assim. Eu, assim, deixei de lado, tu vê, né? Deixei de lado e nunca mais quis saber de nada relacionado a isso, né? Fui enveredar para outros lados. De 2005, né? Uma janela aí de quase 14 anos, 2019 é que eu e aí 2020 eu mergulho junto com um conterrâneo meu aqui no COF, né? Mas ali também na época das eleições veio muito forte o Olavo de Carvalho, o Olavo tem razão, lá já na época, né, do pessoal na rua, em 2016, 2013 ali, né? E assim, hoje te ter aqui para poder falar de mais próximo, né, estar em contato, né, com esse material que ainda carece muitas vezes de mais acesso ao público, né? E ter estas obras disponibilizadas é uma alegria. O Furo do Alfinete fala disso também, sabe, Jason? Meu primeiro vídeo aqui no Instagram é um vídeo do professor Olavo, dizendo da intenção dele com o COF, que é a busca, né, de ser sincero em relação a essa busca pelo conhecimento, pela verdade, né? É claro. Mas que maravilha. Eu não tive um contato tão cedo com a obra do Olavo, mas mesmo assim, agora já fazem uns bons anos, né? Eu fui ter contato com o Olavo por volta de 2012, 13, através de cortes de YouTube. Aí de lá para cá eu vim acompanhando, mas assim como você mencionou, que às vezes a gente olha para trás e, poxa,
Eu, naquele tempo, por exemplo, já conhecia o Olavo 2012, 13, mas o Olavo polemista dos cortes de YouTube. Inclusive, na época, nem ler os artigos de jornal dele eu lia. Eu simplesmente via aqueles cortes, achava interessante, mas, enfim, fui adiando. Quando chegou em 2018, como você mesmo mencionou, que o nome dele ficou mais presente, né, no debate público, aí eu fui ler o mínimo, comecei a me inteirar da obra dele, e mesmo assim só fui ser aluno ativo do COF, eu acredito que foi em 2020 ou foi em 2021, para você ter uma ideia. Muito tempo depois. Então, também perdi uma janela de oportunidade, por exemplo, de talvez conversar com ele, né, numa live, ou trocar um e-mail com ele, tirar dúvidas, enfim. E interessante que daí eu me inspirei também, principalmente nas obras onde são reunidas os artigos, né? Muitas obras dele e a reunião dos artigos que ele escrevia para os jornais. E vão fazer 3 anos que eu escrevo para a minha cidade aqui no jornal. Semelhante é o que tu faz aí na tua cidade? Sim, sim. Apesar de ter uns bons anos que eu não estou escrevendo aqui para esse jornal. Eu escrevi para ele por uns 2 ou 3 anos, mas depois, assim, a vida acadêmica e profissional foi me consumindo e eu deixei de ter tempo de fazer isso. Mas eu pretendo retomar essa atividade. E lá no jornal, inspirado pelo professor Olavo, eu comecei já com o furo do alfinete, né? E usando a expressão que ele traz com bastante clareza, né? O horizonte de consciência e mapa da ignorância, né? Sim, Formação do horizonte de consciência, do imaginário popular. E aí eu venho trazendo artigos de geopolítica, da mídia, da história local e vou mesclando alguns elementos para mostrar para as pessoas, né, que aquilo que a gente está tão habituado muitas vezes a reproduzir vem pela repetição e não pela busca, né? A gente aprende mais por repetição do que, como é que ele dizia, a gente está mais preocupado em defender a nossa opinião do que procurar a verdade, né? Uma coisa que incomoda tanta gente, né? A verdade, antes de nos libertar, ela nos humilha, né, Jason? uhum. Né? Com Então, certeza. para situar, Jason, quem está nos acompanhando aqui, né, costureiro e costureira da alma, eu fiz só uma introdução aqui, o que eu poderia ler para situar o pessoal que está chegando, Jason. Claro, fique à vontade, meu amigo. Então, hoje abrimos espaço para uma conversa que não nasceu do improviso, mas de um movimento profundo que tem atravessado a cultura brasileira. O resgate, a organização e a restituição intelectual da obra de Olavo de Carvalho. Um trabalho silencioso, exigente, quase artesanal, conduzido por pessoas que entenderam que preservar o pensamento é preservar uma consciência viva. E é por isso que esta noite é especial. Recebemos aqui Jason de Almeida Barroso Medeiros, jurista, militar da reserva, jornalista, estudioso de filosofia e um dos responsáveis pelo trabalho editorial das obras recentes do professor Olavo. Jason Olavo de Bruno, do Ronald, faz parte de um esforço histórico que devolve ao leitor um valor raro, a possibilidade de pensar com profundidade num tempo que nos acostumou à superficialidade. A proposta, então, não é uma aula técnica, nem uma conferência, é um bate-papo que respira verdade, sentido, responsabilidade. Vamos falar sobre bastidores, sobre livros inéditos, sobre a jornada editorial, sobre o impacto desse trabalho na universidade e na vida intelectual do país. Então, seja muito bem-vindo, Jason, ao Fundo do Alfinete, reiterando novamente. Muito obrigado, meu amigo. Estou à sua disposição. Que alegria. Então, sem mais delongas, né? Você foi separado em alguns blocos aqui, as questões que a gente havia já alinhado de bastidores, o trabalho editorial, a obra, os eixos, né? O impacto universitário. Então, para começar pelo trabalho editorial, Jason, como surgiu a participação direta na organização das obras do professor Olavo e como é que funciona esse processo editorial por dentro? E o trabalho ele começou com o que você até já postou nas suas redes, que foi o Vingança de Aristóteles. Aquela obra ali não foi uma obra pensada por Olavo, não foi uma solicitação de ninguém da editora, foi um trabalho individual meu. Eu, como até antecipei aqui no começo da nossa conversa, comecei a ter um interesse maior pela obra do Olavo, comecei a estudar mais ela, e um dos temas que mais me interessavam eram os comentários que ele fazia sobre filosofia antiga, né, principalmente Aristóteles. E aí eu fui reunir o material que ele tinha disponível sobre Aristóteles. Eu fui ver assim, poxa, é inegável no meu ponto de vista, desde que comecei, mesmo antes de ler os artigos dele, já me era muito evidente que ele não era uma pessoa comum e muito provavelmente um filósofo.
apesar de não ter lido nada ainda. Então, eu, quando comecei a estudar e comecei a ter a consciência de que realmente ele era uma pessoa totalmente diferenciada do meio e que tinha contribuições muito relevantes, eu comecei a procurar nos textos dele, nos sites, na internet, todo o material que ele tivesse sobre a filosofia aristotélica. E aí eu terminei descobrindo que ele tinha um curso de 94 sobre isso, tinha artigos de jornal onde o tema era Aristóteles, existiam aulas do curso online de filosofia que eram dedicadas a temas relacionados a Aristóteles, então eu fui reunindo esse material e tentei criar uma história mais ou menos coesa e fazer um livro que fosse uma introdução à filosofia aristotélica aos olhos de Olavo de Carvalho. Porque, de certa maneira, ele fez isso, mas ele fez isso espalhado ao longo dos seus cursos, textos, aulas. Então, sem esse trabalho que eu fiz, para uma pessoa saber qual é a visão de Olavo sobre Aristóteles, ele ia ter que fazer uma investigação aprofundada como eu fiz. Aqui, de certo modo, eu antecipei um trabalho que alguém venha a ter no futuro sobre esse assunto em particular. Então, eu fiz esse trabalho inicialmente, totalmente de modo assim individual, inspirado. Eu até falei isso numa outra live que participei junto com o Silvio Grimaldo. Eu até disse que foi, de certo modo, inspirado pelo Felipe Moura Brasil. Não, eu não sei o que foi o organizador do mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Foi inspirado no trabalho dele, porque ele também foi alguém que era aluno do Olavo, naquela ocasião, achou assim textos que ele considerava que eram muito relevantes e reuniu esses textos naquele livro para que fosse publicado. Apresentou ao Olavo, o Olavo aceitou a proposta. Esse livro certamente é um livro muito diferente do mínimo. Não é um livro de militância jornalística, é um livro de filosofia, de introdução à filosofia de um autor da tradição filosófica. Então, ele é bastante diferente. Mas, assim, a inspiração foi essa, de saber que existia abertura, se você fizesse um bom trabalho, de pegar textos do professor, aulas, reunir aquilo e produzir um livro a partir daquilo. Entendeu? Então, assim, a inspiração inicial foi essa. Aí eu fiz o livro por conta disso, né, o Vingança de Aristóteles, e eu já tinha na minha cabeça o seguinte, que se aquilo ali não fosse ser aceito pela editora para publicação, não teria problema, eu divulgaria na internet, porque é um material que por si só já está disponível, né, na internet, a maioria desse material está no site do Olavo, só que não com o trabalho que eu fiz, evidentemente. Né, tem muito autoral ali de notas, de introdução, de tudo. Mas, assim, os textos do Olavo, eles estão disponíveis na internet, então seria algo que eu poderia publicar para, enfim, ajudar outras pessoas que tivessem interesse no tema. E também, se fosse o caso, assim, na pior das hipóteses, foi um material de estudo meu, que eu poderia utilizar sempre que precisasse. Eu aprendi muita coisa com isso. Então, o pontapé no processo editorial foi esse. Eu fiz esse trabalho, apresentei ao Silvio na ocasião, consegui o contato dele, e a gente conversou por alguns meses e terminou culminando no livro publicado, que você postou aí, e que quem não viu ainda é essa obra. É um livro mais longo, tem bastante coisa aqui que a gente trabalhou. E daí em diante, eu comecei a ter contato com o Bruno Fontana, com o Ronald Robson, e a gente se reuniu em equipe para poder publicar as obras póstumas do Olavo, principalmente aquelas que são oriundas dos cursos avulsos. Porque existem, como eu estava lhe dizendo, o Vingança de Aristóteles, que foi um trabalho individual meu, não é um curso avulso, nem é um livro concebido por Olavo. Olavo nunca escreveu esse livro. O que ele fez foi ministrar várias aulas e vários cursos que estão aqui dentro. Eu reuni isso e criei. Diferentemente, é o livro, por exemplo, Filosofia da Ciência, que já foi a primeira obra que eu organizei, exatamente. A primeira obra que eu organizei juntamente com o Bruno e o Ronald. Eu não sei se você vai perguntar mais adiante sobre essa obra especificamente, mas se você quiser, eu já posso falar um pouco também sobre o processo. Por favor, fica à vontade. De trabalho dela. Basicamente, o Ronald, ele já tinha transcrito esse texto, esse curso, alguns anos antes. Eu não sei se desde a época que o curso foi ministrado, ou pouco tempo depois, ele já tinha trabalhado nesse livro. Por alguma razão, ele não foi para frente para ser publicado. E isso daí, pelo que me consta, não aconteceu só com esse livro. Existem outras obras do Olavo que também, ao longo dessa última década de vida dele, eles estavam sendo preparados para serem publicados, mas nem todos foram. Na verdade, no fim da vida, ali, nos últimos anos, é que ele começou a correr atrás para publicar. Publicou o Edmund Husserl, o Consciência de Mortalidade, o Inteligência e Verdade, e assim sucessivamente. Então, essa era uma das obras que já tinha um texto previamente trabalhado.
Então o Ronald, ele sugeriu, ele disse, olha, a gente vai começar esse trabalho, então vamos, para poder acelerar o processo, vamos pegar aquilo que a gente já tem, que pelo menos a gente já deu o primeiro passo, porque ainda assim o trabalho foi monumental, porque ainda foi necessário, evidentemente, reler tudo aquilo que já estava transcrito, comparar com aquilo que era dito pelo Olavo. No caso do Ronald e do Bruno, eles são assim escritores formidáveis, então eles têm um trabalho com um texto muito cuidadoso, eles releem tudo aquilo e tentam adaptar aquilo para a forma escrita do Olavo. Porque uma coisa é a forma na aula oral, né, a exposição oral, outra coisa é a forma escrita, que o Olavo era um tremendo escritor. E aí eles tentam fazer essa adaptação. E não só a adaptação, tentam, às vezes, cortar aquilo que é desnecessário dentro do texto, que é alguma coisa que foge completamente do assunto, que muitas vezes é comum na aula. Às vezes um aluno faz uma pergunta que não cabe naquele momento e o próprio Olavo termina divagando no outro assunto até retornar ao tema. Isso acontece constantemente, você assiste às aulas sabe que isso é muito comum. Então, eles têm um trabalho realmente muito difícil de estabelecer o texto base nesses parâmetros, né? Também é necessário, por exemplo, subdividir o texto inteiro, porque aquilo ali é uma exposição, o que o Olavo está dividindo ali no máximo são em aulas. Então, ele está falando aqui para você sem parar durante 2 horas seguidas. Mas quando você vai para o texto, você tem que subdividir cada sessão daquela, porque há um giro de atenção para um ponto, para outro, para um conceito diferente, para um tema diferente. E aí eles têm que observar isso e fazer essas adaptações e colocar, né, um subtítulo, um título para a obra e para os capítulos, enfim. Quando eles fazem essa etapa, né, o Bruno e o Ronald, eles trabalham em cima dessa etapa, eu faço uma revisão desse texto e começo a trabalhar nos paratextos, que basicamente é todo o aparato crítico da obra. Por exemplo, ver tudo aquilo que o Olavo está falando, o Ortega diz tal coisa, aí eu tenho que ir lá, ler a obra do Ortega, procurar aquilo que o Ortega está falando, situar o leitor quando for o caso, porque muitas vezes, como é uma exposição oral, é muito, mas muito comum, porque o Olavo, assim, ele ministrava muitos cursos e ele era principalmente um ensaísta. Ele não era um professor acadêmico tradicional, que, assim, a cada frase tem uma nota de rodapé, tem uma referência. Não. Ele trabalhava aquilo de maneira criativa e muitas vezes ele tinha assimilado aquilo tão bem dentro da própria consciência e memória que ele ia falando assim de cabeça. Então, em alguns momentos ele errava ou era impreciso e na nota de rodapé a gente precisa trazer isso para trazer um trabalho mais robusto, um trabalho que possa ser utilizado no futuro para pesquisas, para estudos, enfim. Aí o trabalho de aparato crítico é esse que eu faço. Eu localizo tudo aquilo que o Olavo fala, oriento, explico, mostro onde tem mais desenvolvimento na obra do próprio Olavo a respeito daquele tema. A gente lista a bibliografia que foi utilizada para fundamentar essas falas do Olavo e assim sucessivamente. Enfim, tem os índices também que você pega ao final do livro. Eu faço esse trabalho. Depois disso a gente entrega para a editora e sai para publicação alguns meses depois. Maravilha. Importância, né, Jason, porque ele tinha uma habilidade muito boa, né, de abarcar, né, muita coisa, né? Ele Muito. começa a falar e de repente abre aquela janela, aquele pacote zipado e já sai um monte de arquivo lá de dentro. E a pessoa começa a falar, eu tenho agora, só para situar como está se falando, é um trabalho de formiguinha, né? Retomei a releitura do Jardim das Aflições para dialogar com o Furo do Alfinete, porque eu já havia concebido o Furo do Alfinete nessa dimensão ontológica, né? Do ser enquanto ser, né? Então, se existem duas rupturas essenciais na estrutura da realidade, uma é a revolta, a desordem, a rebeldia, né? Que é a ruptura, vamos botar assim de forma simbólica, do anjo rebelde, né? Que queria estabelecer o seu próprio reino. E uma segunda, né? Que é um pouco mais modesta e humilde, que é Cristo, né? Vindo, encarnando, tomando a forma humana. Então, entre essas duas rupturas, entre a rebelião e a redenção, por assim dizer, corre o drama humano. E ali no Jardim das Aflições, ele consegue transcorrer aquilo de uma forma assim muito ampla e vasta. Ele vai situando os atores na sociedade, né? Onde que vem a ideia que rastreia e influencia determinado grupo que vai se propagando através de outros meios na sociedade. Então, esse trabalho no Jardim também tem isso, né? Quem fez a revisão ali menciona lá embaixo, só que tem um trabalho a mais a ser feito quando tu vai pegar um recorte específico. No caso ali, o que tem me atraído é o ateísmo comparado, né? De, por exemplo, Lenin, Gramsci e
o outro que é citado ali é o Lenin, o Gramsci e o Marx, né? Eles tinham vertentes O rodapé do livro, né? Ele ah, sugere para que seja desenvolvida, não é isso? justamente. Então, assim, eu tô ali devagarinho namorando isso aí, sabe? Então, tô Claro. lendo aqui, ali, acolá, porque me interessa, porque a minha área também de estudo é a parte da psique humana, por assim dizer. Então, tento conciliar a história com a psique. E aí eu vejo, bom, a revolta do homem contra Deus, no fundo, é a revolta contra o seu próprio pai, né? O Deus dos meus pais, né? Então, onde é que está o fundamento disso? E ali ele pega e entrega assim, ó, olha aqui, ó. Né? Só que vai ter um trabalhinho ali, porque vai ter que palmilhar nas obras e na vida de cada um desses personagens, né? Enfim. E uma pergunta que eu te faço, assim, na mesma esteira, Jason, o que mais surpreende ao lidar com esses manuscritos, né, esses materiais do professor? Sim. Cara, o que mais surpreende. É difícil dizer uma coisa só, né? É muita coisa que é surpreendente. Tem uma outra, até, acho que questão que você sugeriu. De certo modo, é só um norte para a gente ir discutindo, mas uma resposta complementa a outra. E o que me surpreende nele, assim, várias são as coisas. Uma delas, por exemplo, é a erudição. Olavo, assim, ele tem uma erudição. Cara, eu não consigo pensar num precedente assim. Pronto, o Mário Ferreira dos Santos é um cara semelhante, talvez, mas ele, primeiro, que ele tem uma erudição absurda. Segundo, ele tem uma capacidade de exposição das próprias ideias, de clareza de pensamento, de transmissão daquilo que ele está querendo dizer. Porque eu que estudo filosofia na universidade, é tão difícil você entender o que certos autores querem dizer, compreender aquilo de maneira clara e até real, porque quando você compreende de maneira meramente simbólica, quando você compreende como uma argumentação lógica que tem concatenado um princípio, um meio e fim, é uma coisa, mas quando você compreende aquilo como uma experiência que você também vivencia, é totalmente diferente. E o Olavo, através da maneira dele se comunicar, ele consegue fazer isso com você. Por isso também que não só fascina a mim, mas o público em geral. Porque eu acho que ele conversa de uma maneira que você consegue compreender o que ele está dizendo. Não só porque ele se faz compreensível, porque o que ele está falando é uma experiência que você também vivencia. Só que às vezes você não consegue colocar em palavras. Entende? Então, isso daí é uma coisa que o Olavo tinha uma capacidade monstruosa. Então, trabalhando no material dele, isso daí é perceptível. A erudição dele é perceptível. A genialidade dele filosófica é perceptível. Porque também é algo que é muito, assim, não se concede a ele. Os inimigos dele, os detratores do Olavo, não concedem isso a ele. Muitos concedem que ele é um grande escritor, muitos concedem que ele é muito erudito, muitos concedem que ele é criativo, mas não concedem que ele tenha genialidade filosófica, e ele tem. E ele tem, isso fica demonstrado nos textos dele, nas aulas dele, nos conceitos que ele desenvolve, como ele trabalha determinados autores. Enfim, isso daí são algumas das coisas que surpreende trabalhando com o material dele. Interessante, eu fui um dia na igreja aqui na minha cidade, na missa, no final, na época de finados, e na saída encontrei um professor que deu aula para mim. Hoje ele trabalha numa universidade, né? Ele assim, o que está se fazendo da vida e tal? Eu assim, não, eu estou lá com o projeto Furo do Alfinete, aprendendo como terapeuta e estou buscando trazer um diálogo do Furo do Alfinete com o Jardim das Aflições do professor Olavo. Ah, não me fala do Olavo de Carvalho, assim. Achei engraçado, eu tentei a bolsa, tentei 2 vezes a bolsa de mestrado aqui nessa universidade, né, na área da educação. Vocês fazem o cara ler aquela porcaria do Paulo Freire, e aí depois empurra goela abaixo também um tal de Demerval Saviani, não sei se tu conhece, que é mais na área da história da educação, ele daquela corrente histórico-crítico-social. E aí quer transformar o professor em militante, a sala de aula em ambiente de formação de mentalidade, né, do sistema, enfim. Aí, o que tu leu do Olavo assim para ele? Aí eu li uns excertos, algumas coisas que alguém falou, assim, pô, um professor falando um treco desse, cara. Não deu trabalho pegar uma obra que seja, sei lá, os 4 discursos, uma obrinha fininha assim, ó, mas profundamente, né? Mas ele fala um treco desse, né? Então, as pessoas não se dão trabalho, os detratores, né, de reconhecer, se dobrar muitas vezes diante disso, né? E esse conterrâneo meu, a gente conversava muito sobre isso, e ele dizia assim, ele falava dessa forma carinhosa, né? O velhinho tem razão, não adianta, eu fui lá, tentei, bati para ver se eu derrubava o argumento e não dá. Então, ele era magnânimo, unânime? Não, ele
é aquilo que tu falava, quando ele narrava as coisas, primeiro a leitura dele, né? Quando vai ler as obras, parece que ele está sentado na tua frente falando contigo, né? A capacidade Exato. da escrita dele. Né? E quando ele começa a É. explicar, parece que vai se abrindo janela na tua cabeça e tu vai vendo a tua história transcorrer assim, pô, faz sentido isso aqui, faz sentido isso aqui. E tu vai alocando as coisas, né? Faz Exato. sentido isso aí, Jason? Claro, claro. É um pouco disso aí que eu tentei dizer, entendeu? Isso é uma das coisas que impressionam no trabalho com as obras dele, de várias que tem. Mencionei apenas algumas que me vieram à cabeça nesse momento. E para nós, enquanto brasileiros, né, Jason, também, pô, é uma alegria, né, cara? Uma honra, né, ter um brasileiro, né, que Sim, dispôs, abriu mão de um monte de coisa na vida dele, né? Pagou em uma certa medida um preço com a própria vida, né? Com uma série, a trajetória dele é fantástica também, né? sim, Para sim. poder entregar isso, né? Como se fosse Uhum. mesmo o que ele falava, os áudios dele sobre as aulas, sobre quando ele fala de vocação, eu acho fantástico aquilo, né? Então, assim, uma pessoa totalmente vocacionada, né? Se propôs a viver isso, né? Claro, E claro. poderia explicar, acho que tu já falasse, né? Explicar de forma mais acessível, em linhas gerais, né, essas obras trabalhadas, né? A filosofia da ciência. Podemos passar para o próximo eixo, Claro, podemos sim, podemos sim. que daí é o eixo mesmo filosófico, né? Na sua visão, né? Qual é o centro de gravidade da filosofia de Olavo, né? Se é que poderia situar para quem está assistindo. Né? Cara, aí começam as perguntas difíceis. Não é tão fácil de responder quanto parece. A formulação da pergunta é mais simples do que a resposta, certamente. Porque, assim, o Olavo, ele costumava falar nas suas aulas, ele frisava muito isso. Eu não lembro, assim, dentro da biografia dele, em que momento isso aconteceu, mas ele sempre mencionava esse episódio de que, num certo dia, ele pediu a Deus que permitisse que ele conhecesse as coisas, que ele soubesse como as coisas funcionavam, o que elas são, mesmo que ele não pudesse transmitir nem comunicar isso para ninguém. Eu não sei se você lembra de o Olavo falando desse episódio. Então, o que o Olavo, o centro da filosofia dele é a atividade eminentemente filosófica, que é a busca pela verdade, mesmo que ela não possa ser comunicada. E isso na filosofia dele é muito central, porque a experiência cognitiva originária que se dá na consciência é uma frase meio complexa, né, talvez para o público, mas eu digo assim, aquilo que você experiencia na sua vida nem sempre é facilmente transposto na linguagem, através da comunicação, através das palavras. Por exemplo, a dificuldade que todos nós temos quando queremos expressar as emoções que nós sentimos por uma pessoa que nós gostamos muito, por exemplo. Às vezes é comum nos discursos sobre isso, a gente vê a pessoa falando que como é difícil colocar em palavras aquilo que ela está sentindo. Só que isso daí não é somente por um sentimento de amor que a gente sente por alguém. Isso daí é a vida humana do início ao fim. A experiência que a gente tem do cotidiano, e para transpor isso em palavras é muito difícil. Então, o Olavo, ele queria conhecer aquilo que pudesse, mesmo que não pudesse transmitir. Ele queria, ele pede a Deus isso, e certamente Deus concedeu muita coisa a ele, porque ele aprendeu, ele não só conheceu muita coisa, como ele também se esforçou em ter a habilidade de conseguir transmitir minimamente isso para a gente. Então, tem conceitos mais complexos que às vezes ele não consegue transmitir, apesar de para ele ser algo muito claro, mas fica um trabalho para nós que vamos ser estudiosos de sua obra, que vamos querer investigar aquilo que ele está dizendo, para poder tentar compreender com mais clareza, e outras coisas não, ele consegue ser mais claro. Então, um dos centros de gravidade da filosofia dele, por exemplo, o conceito de presença, né, o senso de presença, que é algo, por exemplo, muito similar ao que o Louis Lavelle fala no livro A Presença Total. Olavo concebeu isso, pelo que me consta, mesmo antes de ter contato com a obra do Lavelle. E ela não quer dizer exatamente a mesma coisa que o Lavelle fala, mas ele, de certo modo, todos dois estão falando, de alguma maneira, da mesma coisa de formas diferentes. São pessoas em locais diferentes do mundo, em épocas diferentes, mas que estão querendo dizer a mesma coisa. Que no final das contas a gente é abarcado por uma presença infinita que é impossível de escapar, que é uma coisa que está para além da gente e fundamenta a gente. Então, isso daí é um dos centros de gravidade do Olavo, porque o que ele vai tentar fazer através da atividade filosófica é tentar conhecer essa presença e tentar comunicá-la para outras pessoas.
tentar fazer com que as outras pessoas também tenham esse senso de presença, de pertencimento, de participação na realidade, e só depois, talvez, quem sabe, comunicar isso para outras pessoas. Mas o mais importante é você se fixar nela, é você ter a consciência de que você pertence a isso, participa disso, enfim. Eu acho que é algo meio abstrato, meio obscuro, mas a gente vai tentando Eu acredito, distinguir. eu acredito, ver se eu conseguir captar o que tu quis dizer, é que ele consegue encarnar, tomar a forma do educador nato, né? O educere, aquele, né? Que coloca para fora, né? Ele traz o que está dentro para fora, né? Sim, Então, pegando os princípios das expressões basilares que são esse amálgama, né? Vou botar assim, né? De princípios ali, presença, o eu substancial, presença total, a unidade de conhecimento na unidade da consciência, né? Ele disse que a comunicação só se dá de alma com alma, né? Então, ou seja, até eu postei hoje um corte ali que ele fala, né? A percepção, o fingimento, né? Não vai te dar acesso à verdade. Então, a sinceridade, né? No sentido estrito da palavra, né? É o que vai abrindo e ela vai se revelando, né? Dia após dia, como diz lá no Provérbios, né? Que a luz do justo é como a luz da aurora, né? Que vai iluminando até ser dia perfeito, por assim dizer, né? Então, se a luz no simbolismo é o que ilumina as trevas, né? Uma alegoria a Platão lá na caverna, né? O pessoal estava, né? É como se viesse irradiando, né? A gente somos pequenos sóis, né? E ele, numa constelação, não há dúvida disso, né? Representou esse sol que traz luz e nos dá um norte, né? Porque só pelo aspecto, por exemplo, da transcendência, né? Da imanência, Deus, a eternidade, o próprio Cristo, por que não? Como ele coloca isso, a pessoa começa a olhar e como se ela dissesse, bom, faz sentido, né? Então, Cristo não é só uma ideia concebível quando ele fala, a verdade não é uma ideia, é uma pessoa. Aí tu começa, pô, o que tá falando? Vai lá para a vida. Aí tu começa, né, a alocar dentro do teu universo. Eu estou pegando aí pelo outro aspecto metafísico, né, por assim dizer, mas que também há um elemento aí de filosofia, por que não, né? Porque a busca pela verdade, né? E aí eu te perguntaria, continuando, né? O livro tem um livro que está previsto, né, que é o Consciência da Imortalidade. Esse é isso. para o ano que vem, 2027. Na realidade, a previsão dele atual é para 2026. 2026. 2026. Eu não tenho certeza qual mês do ano. É provável que fique para o fim do ano. O Consciência da Imortalidade, ele segue na mesma esteira da imortalidade da alma, o outro? Aquele que ele tinha escrito? Não, é o seguinte, o Consciência de Imortalidade é uma reedição do livro que já foi publicado, mas ele foi retrabalhado do início ao fim. É um livro, obviamente, não é completamente novo, porque é o mesmo livro, mas o trabalho editorial que a gente fez foi o mesmo que a gente fez no Filosofia da Ciência, daquilo que eu fiz na Vingança de Aristóteles. Então, ele é um trabalho agora recheado de notas, por exemplo, explicativas, de muita coisa que o Olavo fala. Por exemplo, você já chegou a ler esse livro ou não? O Consciência de Imortalidade. Sim, fiz o curso também. Eu não sei se você lembra que ele comenta Mas é que, e essa idade de Duns Scott. De Duns Scott. Eu não sei se você lembra desse. Essa idade. sim, o termo, sim. Pronto, aí esse aí é um exemplo. Ele só comenta de passagem, fala da discussão medieval entre o princípio de individuação, que é aquilo que caracteriza essencialmente o indivíduo humano, que é que torna o indivíduo individual, que é que torna você, eu, e tem uma discussão medieval a esse respeito. Então a gente situa o leitor, por exemplo, nessas discussões da bibliografia para quem quer se aprofundar nesses temas. Nós, por exemplo, alteramos determinadas ordens de seções e de parágrafos dentro do texto. O texto agora vai ser acompanhado de 2 capítulos que não estão presentes na primeira versão, que são 2 capítulos que, na verdade, são uma aula do COF, que foi destrinchado em 2 capítulos, onde o Olavo faz uma espécie, ele faz uma narração da sua autobiografia intelectual. Ele vai citar justamente como um problema da consciência que ele começa a investigar na juventude, vai desembocar na consciência de mortalidade quase 3 décadas depois. E aí ele narra tudo isso, essa aula é fantástica, e aí ele vai passando de um conceito por outro, como ele vai desenvolvendo uma coisa depois da outra, uma coisa leva a outra. Enfim, aí essas aulas vão estar inclusas no texto. Vai ter um pós-fácil também
se eu não estou enganado, do padre José Eduardo. Ele vai escrever um pós-fácil para esse livro, porque ele também é um leitor e admirador da obra filosófica do Olavo de Carvalho. E nós, eu, Bruno e o Rono, também vamos escrever uma breve introdução, um prefácio, digamos assim, para essa obra, porque a ideia é que essa obra, por que houve essa reedição? Porque o Scott Hahn, lá dos Estados Unidos, teve um contato com o Silvio e solicitou uma obra do Olavo para ser publicada pela editora dele. Então, a gente pensou que dentro da editora dele, o selo editorial que ele tem, o livro que mais ia se encaixar seria esse. Então, a gente escolheu para ele para retrabalhar, entendeu? E foi isso que fizemos, e o livro está, assim, vai ser finalizado essa semana. Oh, maravilha. É, Presente de Natal, a informação aí, o pessoal que está exato. comprando vai estar disponível para aquisição. Que Isso. maravilha. Eu ia te perguntar, não sei, é porque a forma como tu fala me faz pensar também que às vezes a gente não entende muito bem, como tu falasse, né? Como ele abarcava muita coisa, então, por exemplo, uma das frases que me chama muita atenção, da expressão, talvez tenha a ver com essa trajetória, essa individuação, dessa busca dele, né? Quando ele diz assim, ó, o desafio é que vocês possam se tornar a testemunha fiel da sua experiência. Isso é muito mais abrangente do que a própria experiência imediata daquela circunstância ali, né? Sim. É mais amplo isso, né? Ah, é. Eu não tenho eu nem como. Você poderia reformular a pergunta? Porque ele vai construindo, então, eu nunca ouvi falar de Ortega y Gasset, por exemplo, é através do professor Lavo que eu vou ouvir falar de Ortega y Gasset. Ele diz, eu sou eu circunstâncias, né? Sim, sim, sim. Que circunstâncias é? É o imediato do ordinário, da ordem do dia? E aí ele Uhum. complementa, né? Um dos objetivos é que vocês possam se tornar a testemunha fiel da sua experiência, né? Ao Sim, longo sim. dessa sua formação. Ou seja, eu olho para a minha individualidade, percebo quem eu sou diante da. Eu sou uma alma imortal diante da eternidade, né? Esse é o ponto, né? Então, como que essa alma está diante da eternidade? Essa alma imortal. Começa-se por essa trajetória de olhar para a sua própria vida. Tanto que o início do Koff, que é o necrológio, né? Ele Perfeito, estende essa perfeito. linha, né? Estou Uhum. fazendo entender, Jason? Perfeito. Agora sim, agora eu estou compreendendo. Então, quando ele situa de vida assim, ó, alcança, ainda que seja imageticamente, vamos botar assim, né? Você diante de Deus, acabou a sua história, você está dizendo, ó, essa aqui foi a minha história. Consegue se imaginar lá, você concluiu a sua carreira. Agora, a sua testemunha durante essas experiências até chegar lá, como é que você foi empilhando isso para chegar na ordem das coisas, né? Sim, sim. Então, é isso que eu estava tentando lhe dizer. Tipo, cada ideia, conceito que o Olavo vai desenvolvendo, ele é tão profundo e deve ser desenvolvido, porque veja só, na primeira fala que você comentou esse assunto, você simplesmente deu a fala. Agora você já passou uns 2 minutos desenvolvendo isso. E não é suficiente para abarcar isso que a gente está querendo dizer. Que, de certo modo, a discussão do tema da consciência de mortalidade e do tema da consciência na obra de Olavo, que talvez seja um dos temas mais caros na obra dele. Porque a consciência humana, isso também está no Filosofia da Ciência, né? A consciência humana é que é capaz de ter o conhecimento. Uma discussão grande na Filosofia da Ciência envolve isso, né? A gente acha que o conhecimento científico isso se conecta com consciência de mortalidade. A gente acha que o conhecimento científico que existe nos livros, na academia, no laboratório, etc., é o conhecimento verdadeiro, é o conhecimento mais importante, mas a gente esquece que qualquer consciência humana, qualquer ser humano conhece mais do que qualquer livro de ciência. Isso daí pode ficar confuso à primeira vista, mas faça um simples exercício e imagine que toda a humanidade desapareceu de hoje para amanhã, no piscar de olhos. E os livros estão aí, os laboratórios estão aí. Quem vai operar essas máquinas, essas ferramentas? E outra, uma pessoa que vai pegar um livro daquele agora para tentar entender aquilo ali, vai conseguir entender de imediato? Também não vai. Vamos supor que a humanidade sumiu hoje e amanhã começa uma nova. E vai começar a trilhar os passos que foi deixado pela antiga. Ela vai ter que refazer tudo de novo, vai ter que aprender tudo aquilo, porque o conhecimento, no fim das contas, está na consciência humana. Tudo que tem de livro, de documentação, são registros desse conhecimento. Por isso que ele é sempre mais amplo. Do mesmo jeito, a alma imortal humana, ela é mais
longa do que a história humana, porque a história humana tem um início e terá um fim, mas a alma imortal humana não. Então todo ser humano ele vai durar mais do que a história. E isso daí, veja como lá vai, tudo vai se concatenando. E às vezes parecem que são temas distantes. Mas aí, no Filosofia da Ciência, ele vai falar sobre alma imortal. E aí você vai vendo como essas coisas estão se relacionando. E aí, quando ele pede para que você seja uma testemunha fiel da sua experiência, é justamente para que você comece a prestar atenção em si mesmo. É para prestar atenção naquilo que é substancial, que é essencial, que é individual e não o que é acidental. Não aquilo que, de alguma maneira, a cultura imediata, inclusive a sua família ou a igreja que você frequenta, vai colocando em você que você imagina que você é aquilo. Entende? Não, na verdade você é um ser puramente individual que assimila certas coisas, mas que vai passando por aquilo ali. No final das contas, você é maior do que a própria cultura. Você é afetado por ela, você é afetado por suas circunstâncias, elas também fazem parte de você, mas elas não lhe constituem, elas não são a condição de possibilidade da sua existência, ao contrário. Enfim, é um negócio meio complexo, mas a gente pode ficar discutindo aqui. Não, isso aí é fantástico, Jason, porque tu fica falando e vai a minha mente pegando os insights assim, né? Porque, bom, eu talvez um pouco menos, mas tem uma certa familiaridade, né? Com os termos que estás falando. Então, eu estou lá indo na minha cabeça na aula e voltando. Aí estou pensando na formação da psicologia do curso que ele dá, né? Os fundamentos ali iniciais da psicologia. Ele fala da psique, que é uma definição fantástica, né? E ali dentro ela é composta de 4 elementos, que é o ego, é a individualidade, isso estás falando, né? A sua historicidade e a capacidade que a pessoa tem de absorver as suas informações. Então, ele está querendo dizer o quê, né? Que uma única pessoa ela está além da própria capacidade que o ser humano tem de contar a história de si para o outro, né? Uhum. Então, aí eu não quero também devagar, como tu falasse, para nós partir para a próxima, 2 coisas me vêm na mente, como tu falasse, em relação a isso. A mudança da mentalidade, que é esta consciência, tem uma referência lá do grego, da metanoia, a mudança da mentalidade, né? De não se conformar, mas se transformar pela renovação da vossa mente. Talvez tenha alguma relação aí também, né? Em um certo sentido, porque a gente precisa se dispor, né? A buscar. Mas buscar o quê? Se já está dentro. Sim. Né? É isso que está querendo falar. Se já está dentro, eu busco o quê? Não é fora, é dentro. Eu busco o que está fora de mim para poder encontrar o que está dentro. Parece uma coisa paradoxal, né? Pois é. E aí eu volto numa outra coisa que é o que o poeta fala, que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Uhum. Né? Exato. O Então, Santo Agostinho, que a verdade habita no interior do homem. justamente, né? Tarde te amei, procurei fora, mas estava dentro de mim, né? Exatamente. Exato. E aí o percurso de Olavo é interessante a respeito da consciência, porque se você começar a estudar a obra de Olavo, por exemplo, pegar o Consciência de Imortalidade e ver a narração que ele faz, ele começa a, a perceber o problema da consciência quando ele verifica o cotidiano brasileiro, acho que da década de provavelmente 60, 70 talvez, e ele vê o quanto as pessoas elas estavam perdidas no seu próprio dia a dia, naquela vida cotidiana. Quem é você? Na verdade, eu sou um policial. Ou seja, a pessoa estava tratando a sua profissão, o seu afazer como ela mesma. Ou seja, uma substituição, na verdade. Aquilo ali, no final das contas, é uma das atividades que ela tem, mas não é quem ela é. Entende? Então, ele vê, na verdade, várias questões na sociedade brasileira que substituíam a consciência de si por uma outra coisa. E aí ele começa a investigar esse assunto, vai investigando e termina desenvolvendo a ideia de que, na verdade, existe uma substancialidade do eu. Existe um eu individual que sustenta todas essas falsas imagens que nós temos de nós mesmos. E aí, 3 décadas depois, na consciência de imortalidade, ele vai ver que esse eu substancial não só é um eu subsistente que existe e que permite tudo isso, como ele é, na verdade, imortal. Ele é eterno. E isso também muda o jogo, porque ele, sendo eterno, ele se percebe perante um observador onisciente, ou Deus, e isso também muda como ele se enxerga as suas próprias ações. Enfim, a leitura do livro, ela abre também essa perspectiva, eu acho muito importante. É um dos livros mais interessantes do Olavo.
é o Consciência de Mortalidade. Ô, Jason, então acho que só fazer uma observação que me veio uma dúvida assim, em relação a isso que tu falou. É possível, então, situar a obra O Jardim das Aflições nesta investigação que define esse entorpecimento da consciência em relação a esta substancialidade? Claro, não tenha dúvida, porque o Jardim das Aflições envolve essa questão da fuga de si mesmo, envolve também uma discussão dele, que é muito presente na obra dele, que é também um outro elemento importantíssimo, que é a briga dele contra a modernidade que ocorreu no Ocidente, porque também é uma maneira de, de esquecimento da consciência de si, do transcendente. Então, no final das contas, todo filósofo, ele é assim, em menor ou maior grau. E Olavo sendo o que era, você encontra todas essas conexões. Agora, é preciso uma pesquisa aprofundada para ligar certos pontos, claro, mas não tenha dúvida que existe. Tá totalmente presente. Não é uma coisa apartada. Porque no final o que anseia na alma dele é a busca pela eternidade, né? E aí ele vai Uhum. buscando, né? Os, Claro. os fragmentos soltos, né, na estrutura da realidade, uns que apelam para um lado, outros que apelam para o outro, e vai ordenando isso aí, né? Porque é a ordem, Exato, né, no exato. final das contas, né? O universo é a ordem, Sim. né? Deus é a ordem, né? Então, a hierarquia nas coisas, né? Até a professora Bruna Torlai esteve aqui com o tema de uma live, eu perguntei para ela, vamos falar sobre o que, professora? Quem tem medo de filosofia, né? É o nome da live. E aí caímos nessa, né, Legal. como um antídoto, né? A filosofia, né? Que te coloca na realidade para começar a se questionar, né? E aí, será que eu estou entorpecido? Será que é? O relato que ele traz ali quando ele sai da USP, do MASP, lá na década de 90, no jardim, chegou em casa aturdido, tendo visões, parecia que ele estava dentro de um lugar cheio de zumbi, que ele fala, né? As pessoas tudo assim hipnotizadas por aquilo. Aí ele vai falar de PNL, vai falar de hipnose, porque já tem toda uma Sim, sim. estrutura ali que atua na psique, né, do indivíduo, que causa também esse encantamento, né, desse jardim das delícias lá de Epicuro, né? Esse pessoal quer sair da Sim. realidade e se entorpecer, né, nessa busca de um lugar paradisíaco, né? Enfim. Isso. Vai A gente está pensando, né, planejando como vai escrever o prefácio do Consciência de Imortalidade, e uma das coisas que me veio à mente essa noite, às vezes antes de dormir eu deito um travesseiro e começo a pensar certas coisas, e eu pensei nisso, que é algo importante a ser comunicado, porque o Olavo também definia a história da filosofia como a história do projeto socrático, aquilo que foi inaugurado por Sócrates, né? E o Olavo, apesar de eu defender que ele é um aristotélico, não sei se você já leu o Vingança de Aristóteles, mas na introdução eu falo sobre isso um pouco, mas ele, certamente, assim, é uma maneira reducionista de se falar, mas ele tinha, assim, uma afinidade muito grande com a filosofia aristotélica. Mas ele tinha também com a filosofia socrática. E uma das máximas socráticas, quando você lê os diálogos de Platão, é, um, é uma frasezinha que eu acho que é do Templo de Delfos, que ele vivia repetindo, que é conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E o Olavo também vivia citando isso daí, vivia citando isso daí. E veja que a obra dele está muito nesse espírito dessa busca por conhecer a si mesmo e ver como isso muda, né? A metanoia, né? A mudança de consciência que existe em relação a isso. Claro, eu não estou inovando ao falar isso, né? A gente costuma dizer que muita gente já falou isso, né? Que para Sócrates só faltou o Cristo para revelar o que é a verdade, o Logos divino, né? Mas ele já estava apontando em uma certa medida nessa direção. Eu não quero, né? Sim, pois é. É porque é aquela coisa, né? A verdade é a verdade, independente de época, de local, de quem diga, Aponta para a eternidade, né? aponta para a eternidade. O Jason, então, o impacto cultural, universitário e social, por assim dizer, né? Que é o nosso bloco aqui que vem com essas questões, perguntando como é que é a entrada na universidade, estudando a filosofia, né? Dialoga com essa experiência editorial, a choque, a abertura. Uhum. Vamos lá. Na minha experiência, porque isso varia um pouco de universidade para universidade, mas a experiência que eu tive, eu faço bacharelado em filosofia na Universidade Federal aqui do meu estado, de Pernambuco. E eu faço bacharelado. No bacharelado, eu não tive uma resistência por parte do corpo docente. Os professores não só têm certa abertura, não vou dizer que tem abertura total, mas tem certa abertura, ou ao menos não tem um preconceito suficiente que os impeça de, de impedir que você trabalhe a obra de alguma maneira.
como também não é um curso assim de militância, de formação, como muitas vezes fica sugerido por, sei lá, na discussão política, no debate político, às vezes, não, as universidades são de esquerda, assim, são, mas existe não é como a palavra sugere exatamente. A maioria dos professores que eu tenho são alinhados ao pensamento de esquerda, mas nas aulas deles, ao longo de 4 ou 5 anos de curso universitário, eles pouco tocaram no assunto, eles foram realmente bem profissionais, pelo menos na minha experiência, como estou te dizendo. Na minha experiência no bacharelado de filosofia, eles são bem profissionais. O cara que é um especialista em David Hume, ele vai lhe dar as melhores aulas que ele puder de David Hume, e pouco vai entrar em discussões paralelas a respeito da política. Em contrapartida, existem outros cursos, existem outras áreas que aí isso daí é mais frequente. Por exemplo, na própria licenciatura em filosofia, isso aí já é muito mais comum. Entende? Eu não sou da licenciatura, mas eu escuto relatos de vários colegas, que aí os professores da licenciatura, isso daí é muito mais presente. Então, eu não tive uma resistência forte por parte dos professores em trabalhar o Olavo de Carvalho. Desde o primeiro período, todo o trabalho da universidade quase, eu menciono o Olavo de alguma maneira, porque ele está dentro da tradição filosófica que eu investigo, que eu estudo, então eu assimilo muito das coisas que ele fala e levo isso para o trabalho que eu desenvolvo. Então é natural que eu cite ele muitas vezes, assim como eu também cito muitas vezes Aristóteles e outros autores. E nunca tive uma resistência, um professor nunca tirou uma nota minha por conta disso, para você ter uma ideia. Agora, eu sempre sofri muita resistência do corpo discente. Os alunos, e principalmente assim, e é outra coisa curiosa, eles só são mais corajosos quando estão ou em bando ou quando não estão lhe vendo, por exemplo, ou falando pelas costas ou falando na internet. Nenhum aluno lá nos 5 anos que eu estou no curso nunca chegou para mim, na minha cara, para falar mal de mim, para cuspir na minha cara, para nada. Agora, pela internet, né, nos grupos de WhatsApp, aí foram as piores coisas possíveis. Né? Aí você já imagina o que deve ser. Por exemplo, eu organizo um livro desse. Aí eu pego lá no grupo o grupo do WhatsApp dos alunos de filosofia. Aí eu coloco lá, ó, pessoal, vai ser publicado, tal, quem tiver interesse. Pronto, aí começa aquelas mensagens assim, isso é uma desgraça, como é que pode? Assim, as piores abominações. Mas presencialmente ninguém fala nada. Assistimos as mesmas aulas, debatemos os assuntos e fica por isso mesmo. Então existe até uma covardia e principalmente de um corpo discente dos alunos e não tanto dos professores, apesar de saber também que existem professores, sim, resistentes. Um outro episódio que aconteceu, talvez você tenha visto no meu Instagram ou não, eu apresentei um trabalho numa semana acadêmica que teve aqui na universidade sobre filosofia brasileira. Eu mandei o meu trabalho para apreciação, ele foi aceito, e eu fui fazer uma apresentação. Quem se mobilizou para poder impedir que a apresentação ocorresse foi o corpo discente. Foram os alunos do diretório acadêmico, chegaram lá, mascarados, com bandeira, etc, etc. E simplesmente não... Assim, ficaram lá, fizeram aquele Ordem Unida, sabe a Ordem Unida militar? Pronto, cantando música, batendo pé, aquela coisa toda. Mas a gente aguardou, né, a manifestação deles. No final das contas, o coordenador do curso, os organizadores do evento não concordaram com aquilo, eles se retiraram e a gente seguiu com a apresentação. Então, existe, às vezes, uma resistência do corpo discente, não ele todo, principalmente aqueles mais ligados à militância política, né, porque muitos entram ali e ficam na militância do diretório acadêmico, no DCE. E aí essas pessoas é que se mobilizam mais para fazer esse tipo de coisa. Mas, em geral, não. E eu não diria que esse pessoal é a maioria. Entendeu? Às vezes é uma minoria dentro do curso, só que é uma minoria barulhenta, é uma minoria que incomoda, é aquela coisa, sabe? Mas foi muito bom. A experiência que eu estou tendo na universidade foi fantástica. Que maravilha. Eu ia fazer um comentário do período, porque Me totalmente. perdoe, Hugo, antes de você concluir, perdão de interromper, eu estou vendo que o Vitor mandou uma mensagem. O Vitor é um colega meu, como ele disse, a gente tem sim divergências ideológicas, mas é uma pessoa que eu também respeito, uma pessoa muito boa. Um grande abraço para ele. Um abraço, Victor. Um abraço, Luciana, está aqui, chegou agora. O Victor, Forjando Caráter, o professor, esteve aqui também. João Gabriel, falando sobre temperamentos. Tá? A Girlene está aqui, a Jucimari, o pessoal da psicanálise. Acho que Jason Medeiros Neto, ele é teu primo? Não, meu pai. Meu pai. Pai? Já ia dizer que ele era meu irmão, se disser isso, ele adora.
Ele acha massa, Que legal o pessoal que está aí. Obrigado por estar prestigiando hoje. Estamos com o Jason Medeiros, falando sobre a obra do professor Olavo, né? Eles têm trabalhado sobre... O Jason falou, nem sabia, Jason, desse detalhe aí, que foi um trabalho, vou botar pioneiro da tua parte, né? Em buscar por conta própria, né? Encontrar as informações sobre Aristóteles, naquilo que o professor desenvolveu e fazer esse diálogo e esse compilado A Vingança de Aristóteles. Fantástico, eu vou adquirir em breve essa obra aí, não tenho dúvida. Eu adquiri essa primeiro, peguei passa aí aquela... depois do feedback. Essa aí, já tive um spoiler muito bom, que fiquei com vontade de... Fiquei com fome, como diz o outro, né? Maravilha. E esse aqui eu peguei a edição especial, aquela de capa dura que saiu, né? Vem Sim, com, sim. vem com alguns brindes ali. E na faculdade, interessante, Jason, porque eu era muito, não sei se idiota, tolo, ignorante, não sei. Não percebia, meu professor, no primeiro dia de aula, não sei se de forma tacanha ou não, era licenciatura em História, né? Ele está te perguntando aqui a Valderes, ele faz bacharelado em Filosofia, Valderes, o Estou Jason. Ele é formado em jurista. Direito e estou concluindo Filosofia. É, Mas eu ainda não atuo institucionalmente. Ministro aulas particulares, organizo livros, escrevo livros e artigos, atuo mais na área da pesquisa, principalmente, mas, enfim, estou seguindo a carreira, né? Em breve, no futuro, quem sabe. Ô, Jason, aí no caso, os livros esse é na livraria lá da VID, da CEDET, da própria livraria do seminário e na Amazon. Tá em Na tudo hoje, né? verdade, está disponível em todas as livrarias do Brasil e eu acho que até fora do Brasil. Acho que em Portugal você deve conseguir, talvez nos Estados Unidos também. Mas sim, essas são as principais, né? O SEDET, o do seminário, enfim, a Amazon você encontra também. A VID ali, né? Que é Tem o David, tem em todo local. Você se procurar, tem. Na Martins Fontes vai ter, na Saraiva. Nem sei se a Saraiva ainda. A Saraiva não está mais. Acho que ela ou faliu, entrou em recuperação judicial, não lembro. Mas enfim, você encontra em toda a grande livraria do é Brasil. fácil de achar. Eu procurei hoje na Amazon para ver se estava lá disponível, tá lá também. Mas para quem eu sempre compro livro na livraria, no seminário, eu gosto de comprar lá. Mas Sim. para quem tem dificuldade pode botar VID, VIDE, VIDE editorial. Lá você encontra todas as obras do professor Olavo, essas obras que estão sendo produzidas, essas que o Jason ajudou a organizar junto com o Bruno e com o Robson e a Vingança de Aristóteles. E as que virão, né, Jason? Ah, Claro, claro. meu Já primeiro tem livro. duas prontas. Uma delas é o Consciência e Imortalidade, que a gente finaliza agora essa semana, mas que até ele ser publicado leva um tempo, então eu acredito que no final do próximo ano ele seja publicado, mas pode ser até que seja antes. E em janeiro já vai sair o Horizonte de Consciência do Brasileiro. Então estamos a aproximadamente um mês da próxima obra que a gente organizou. E assim que concluir o Consciência, a gente já vai engatar num novo projeto, né, de um novo livro. Desculpa especular aqui, é porque ele mencionava isso e ele não chegou a fazer, né? Ele disse que ia fazer uma obra chamada Mentalidade Revolucionária, né? Sim. Isso aí tá no forno, Então, isso aí, né? Tá no forno, né? não, o Mentalidade Revolucionária atualmente é um projeto mais complexo, porque o Olavo também dizia que ele começou investigando o assunto, ele ia publicar um livro, só que esse livro terminou, o tema se tornou tão amplo que ele começou a se tornar livros à parte. Então, o Maquiavel ou a Confusão Demoníaca é um livro que inicialmente ia ser um capítulo da mentalidade revolucionária. O, o outro do Descartes e o Gênio Maligno, também seria um capítulo da mentalidade revolucionária, mas que se desenvolveu a ponto de se tornar um livro. O próximo livro que nós vamos trabalhar, muito provavelmente, também seria um capítulo da mentalidade revolucionária, que é o livro sobre o Kant. É um livro que assim, o pessoal já está querendo há muito tempo, a gente vai, se Deus quiser, vai conseguir trabalhar nessa obra em breve. Então, se tornou um tema de investigação tão amplo que o Olavo ele começou a publicar como sessões apartadas, assim como livros autônomos, e o que se tem como projeto hoje em dia, pelo menos como ideia, é de se publicar uma introdução à mentalidade revolucionária, que é uma reunião de certas palestras que o Olavo ministrou antes mesmo do COF sobre o assunto, e alguns textos e aulas que estão em comunicação direta com isso. Então, talvez se lance uma introdução à mentalidade revolucionária, que, inclusive, é um trabalho que já está bem adiantado por um de seus alunos, que não sou eu, não é o Ronald e não é o Bruno. É um outro colega, enfim, eu não vou mencionar o nome diretamente dele, porque eu não sei se ele quer ser mencionado nesse momento. Mas é uma coisa que já tem um andamento.
ainda está sendo alinhado, como é que vai ser, o que é que vai mudar, o que é que vai ajeitar, mas já está bem adiantado também. Ô, Jason, tu mencionou o Kant, eu me lembrei que eu não sei de onde é que o professor André Assis Barreto, ele teve aqui, ele escreveu os fundamentos do globalismo e ele menciona o Kant aqui como sendo o primeiro globalista. Ele fala aqui, nessa obra, Sim, né, que está nessa esteira aí da mentalidade revolucionária. Vai vir coisa boa aí, então, né? vem sim, vem sim. Maravilha. Pode ter certeza. Tem muita coisa, cara, tem muito trabalho para fazer. E você não tem noção como isso é trabalho. É um trabalho monumental, mas extremamente satisfatório. Dando continuidade, então, Jason, eu ia até mencionar lá, eu vou deixar para lá, porque o meu primeiro dia de aula na faculdade, o professor disse assim: ó, meu objetivo aqui no curso é provar que Deus não existe. Eu disse, ué, o que, que tem a ver Lé com Cré aqui? Não estou entendendo. Pois é. Pois é. Jason, do ponto de vista cultural, como é que tu percebe o impacto da obra do professor Olavo hoje? Ampliado, distorcido, ocultado? Distorcido. Distorcido. Distorcido principalmente. Porque ele teve um impacto cultural de Olavo é inegável. Se ele não tivesse tido o impacto cultural que teve, dificilmente a gente ia estar discutindo a obra dele aqui. Dificilmente eu estaria desenvolvendo a obra dele como estou desenvolvendo. Talvez, ou muito provavelmente, eu nem estivesse fazendo filosofia. Ele teve um impacto cultural monumental. Agora, ele ficou conhecido principalmente pela militância política, porque o que levou, o que terminou para o bem e para o mal, levando o nome dele para o grande público, obviamente o trabalho dele por si só, né, porque ele sempre foi jornalista, estava no YouTube, ele sempre foi muito atento a essa evolução nos meios de comunicação. Então ele antecipou muita coisa que hoje em dia faz muito sucesso. Então hoje podcast faz um sucesso. Ele já tinha os primeiros podcasts foram ele foi um dos que fez, entendeu? Um dos que trouxe para o Brasil. O formato dele de vídeo, de tudo que ele fazia, os cortes que ele jogava no YouTube já era muito antes disso ser disseminado. Então ele estava muito atento a isso e isso por si só já é um mérito dele de difusão e do conhecimento. Agora, como a gente teve uma conjuntura social, política, econômica nessa última década de 2010, né, que terminou gerando uma crise política que culminou depois na eleição de Bolsonaro, isso daí alavancou o nome dele, porque ele estava discutindo esses assuntos, ele terminou ganhando muita evidência e dizia que, por exemplo, um presidente conservador que se colocasse seria eleito. Foi o que aconteceu, uma das várias previsões que ele sempre fazia, né, aconteceu. E aí, tipo, o Bolsonaro, naquela ocasião, inclusive, aceitou duas indicações que o Olavo tinha dado para o ministério, acho que foi o Vélez Rodrigues, que foi um ministro da Educação por um tempo, e o Ernesto Araújo. Então, naquele momento, o sistema, entre aspas, né, aqueles que no Brasil dominam os meios de comunicação, aquele centrão da política que também, enfim, quer as verbas parlamentares e tudo mais, o pessoal que de fato tem o poder no Brasil, eles viram assim, eles perderam um espaço que eles não imaginavam que iam perder, e quem era o responsável por isso, ou quem eram as pessoas responsáveis por isso? Uma delas era o Olavo de Carvalho. Então, o nome dele começou a ser difamado à torta e à direito. E aí terminou, claro, chegando também ao ouvido de boas pessoas que assimilaram muitas daquelas ideias. Mas no final foi distorcido porque voltou-se muito e única e exclusivamente para o debate político. Inclusive, por isso também que muitos professores o odeiam, porque terminaram ficando cegos para o que tem na obra dele, com base no que escutavam no jornal, numa frase recortada dele sobre alguma coisa, que certas frases, seja como for, pode até ter sido um impropério da parte dele, pode ter sido uma coisa absurda, certo? Mas como isso foi potencializado para difamar a imagem dele, a obra dele, é uma coisa assim absurda. E isso é o que ficou. Por isso que o trabalho que a gente vem fazendo, e seu inclusive também de ajudar a divulgar isso, eu considero que é tão importante, que é para resgatar o legado verdadeiro que ele tem para a gente, que não é esse. Não é esse da política, da discussão cotidiana do dia a dia, dessa besteira e dessa mesquinharia. Não é isso. Não é isso. Muito bom, Jason. Isso aí é fantástico, botar as coisas no seu devido lugar, né? Porque a política é essa arena que acende muita coisa, né? E ele mesmo dizia, se tu botar tua esperança na ordem social, política, ou tu pendura tua alma em Deus, ela cai, Exato. né? Então, ele falava isso de forma bastante reiterada, né? E aí eu pergunto, né, por que que o público comum ainda encontra tanto valor na obra de Olavo mesmo diante de tantas vezes hostilidade acadêmica, por assim dizer? Caiu no gosto do povo, vou botar dessa forma?
Porque acontece duas coisas. O primeiro que o Olavo, ele até falava assim que era uma ele gostava que ele queria que os alunos formassem um genuíno, eu acho que estilo brasileiro de fazer filosofia, que era misturar Aristóteles com Alborguete. Eu não sei se lembra dele falando isso, né? Só que, na verdade, quem fez isso foi ele mesmo. Não foram seus alunos, foi ele quem fez isso, sabe? Ele conseguiu fazer isso. Então, como a gente mencionou aqui em alguns minutos atrás, ele tem uma clareza muito grande de pensamento e de exposição das suas próprias ideias. E não só uma clareza para expor essas ideias, como são ideias muito concretas, palpáveis. Então, quando a gente comunica essa coisa, o outro ele não só entende palavras, ele entende experiências que ele também vivencia. Então, pela essa capacidade dele de comunicação e de retomar experiências que em todas as pessoas vivenciam, em maior ou menor grau, isso termina atingindo necessariamente um público muito grande. Por isso que ele tem todo esse acesso às pessoas comuns, vamos dizer assim, ao homem médio, diferentemente da academia, porque a academia termina sendo uma abstração. Veja, eu não estou aqui para difamar a academia. A academia, ela tem a sua finalidade e muitos cumprem ela muito bem. Alguns dos professores que eu tenho, na verdade, muitos, são pesquisadores de excelência. Sabe? Se você tiver que pesquisar um determinado assunto lá, o cara vai ser uma sumidade, ele vai lhe dar os caminhos, vai lhe ajudar. Agora, muitas vezes, aquilo é uma abstração tão grande, não só a forma de comunicar, mas às vezes a própria ideia que está tão distante da experiência real das pessoas no dia a dia, que terminam sendo incompreensíveis para qualquer pessoa. Às vezes é incompreensível para você que está lá dentro e que já domina certa parte da técnica acadêmica de pesquisa filosófica. Imagine para uma pessoa que simplesmente não se importa com aquilo, ou não vê utilidade naquilo, que é a esmagadora maioria das pessoas na sociedade. Então, termina criando uma distância enorme. Mas o problema não é porque se cria uma distância enorme entre a academia e a população e a sociedade, que ela não tenha uma influência. Porque ela não deixa de ser uma autoridade que, em determinados momentos, é consultada para qualquer coisa. Então, justamente, chega uma pandemia, vão ser consultados para resolver determinadas questões? Os cientistas. Os cientistas estão na academia. Só que, às vezes, os cientistas estão tão distantes da realidade, têm uma abstração tão grande, que eles propõem uma ideia sem levar uma série de situações concretas que vão causar repercussões reais na vida das pessoas. E aí começa a confusão. Como a gente viu na pandemia acontecendo assim, a todo lado. Enfim, então, essa facilidade que o Olavo tinha de comunicar ideias e experiências que são vividas por todos nós é o que faz ele ter tanta popularidade, entendeu? Diferentemente do acadêmico tradicional. Eu teria aqui, Jason, para concluir a última questão, até para não tomar mais teu tempo, e eu já te agradeço de antemão pela tua disposição, né, e a contribuição. Eu queria só fazer uma pergunta que me veio lá atrás no início. Eu ia colocar para montar junto o texto base, ela ia surgir, porque lá no começo, como o livro ele se propõe aqui, né, princípios metafísicos e problemas modernos, a filosofia da ciência, né? Até está aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Eu ia botar ele para conversar junto, que é isso aqui, ó, não é do professor Olavo, mas eu conheço esse livro que é a Vide que publicou, A Ascendência da Ditadura Científica. Sim. Que Eu é. sei. Eu não li o livro. Eu não li esse livro. Eu sei qual é, mas não li ele. Então, assim, tudo rabiscado aqui, mas, assim, resumidamente, sem perder nada aqui, uma certa medida ele conversa, ele fala assim, ó, na antiguidade os mágicos, astrólogos, sacerdotes ditavam os rumos da civilização. Com o advento da modernidade, a magia e o mistério, que está ali dentro do livro, é isso que eu estou perguntando, veio na minha cabeça na hora, né? A magia e o mistério gradativamente perderam a eficácia na manipulação dos povos. Por conta disso, revolucionários do século XVIII fizeram uso de uma nova crença que ganhava corações e mentes, a ciência, né? Essa tecnocracia é onde ele dialoga aqui dentro desta obra, né? Sim, sim. Eu ia Totalmente. botar os dois para conversar, né? Mas foi até bom não ter colocado, porque aqui já é suficiente, uma certa medida. Eu ia te perguntar, existe então ainda esse fetiche, essa é a pergunta que eu queria fazer, né? Daquilo que se diz, mas é científico, né? É muito difícil rebater
esse tipo de palavra, porque a pessoa que profere ela já está fechada para uma outra possibilidade. O livro do Olavo, o Filosofia da Ciência, o subtítulo dele tem lá Princípios Metafísicos e Problemas Modernos, porque ele mostra como você se fechando para certas características da realidade o levam a uma deformação da consciência, a uma crença indevida em determinadas coisas. Então, uma coisa muito importante que ele diz logo no início, acho que você deve lembrar, que ele fala que o princípio metafísico mais evidente é o infinito. E aí ele afirma, olha, tente negar o infinito, e você vai ver que a negação do infinito afirma o infinito. Porque se eu nego que o infinito existe, necessariamente eu estou afirmando que ele não existe. Se o infinito não existe, a consequência lógica disso é afirmar que tudo é limitado. Só que se tudo é limitado por algo mais. E assim sucessivamente. Logo, a gente vai ao infinito mais uma vez. É impossível você negar o infinito. Então, se você nega o infinito, se você não tem uma abertura para o infinito, você termina se fechando em programas de computador, num conceito de ciência inadequado, porque a ciência, no fim das contas, ele é, de certo modo, um processo indutivo e probabilístico. Não é uma verdade pronta e acabada, principalmente porque ele lida com o mundo material, ele lida com aquilo que é meramente corpóreo. Então, aquilo está em constante mudança. Mesmo que a gente assume, por exemplo, a teoria da evolução como uma realidade, ainda assim está falando do mundo material. E uma hora isso daí vai se transformar numa outra coisa, e assim sucessivamente. Então, a ciência, ela trabalha com o mundo material, não trabalha com o transcendente, ela trabalha com aquilo que é finito, limitado, ela trabalha com um processo indutivo e probabilístico, e nada disso concede para você uma verdade, uma orientação exata da sua vida, a não ser para coisas muito diminutas aqui ou ali. Ninguém vai negar, como ele não negava, por exemplo, benefícios de remédio, benefício de vacina, mas o que ele dizia assim, não é porque existe sim benefício real de vacina ou de remédio, que também não pode e não aconteceu concretamente na história os malefícios em algumas dessas situações. E você tem que saber que essa possibilidade existe. Então você não deve deixar simplesmente uma, como é que eu posso dizer, uma bancada científica dizer como você deve seguir sua vida. Você também deve investigar determinados pressupostos que estão ali envolvidos para saber se naquele determinado momento, naquela determinada ocasião, você deve, por exemplo, tomar esse medicamento ou essa vacina ou não. Você não pode deixar tudo nas mãos de cientista, porque o cientista ele está trabalhando abstratamente, não trabalhando com a sua vida particular. Porque às vezes um medicamento ou uma vacina que é bom para uma pessoa ou para um grupo de pessoas não é bom para outra. E assim sucessivamente. Então, o cientista, até que ele chegue a essas conclusões, várias pessoas já tomaram, aí os efeitos vão surgir somente depois, e aí vai fazer um estudo para ver em quem está sendo afetado ou não. Mas aí você que já tomou, já foi afetado. E como é que você fica? Entende? Então, assim, o Olavo nunca foi anti-ciência, ele foi anti-cientificista. Ele foi anti essa crença de achar que você deve relegar tudo ao conhecimento dito científico. Que se você retoma ao passado, para Platão, Aristóteles, na verdade, o conhecimento que hoje a gente considera científico é considerado, na verdade, doxa, que é opinião, não é conhecimento científico. É um conhecimento verossímil, é um conhecimento probabilístico, não é um conhecimento certo e exato sobre a realidade imutável e permanente. Entende? E o Olavo estava buscando o permanente, o imutável, o eterno, e não aquilo que é transitório, e não aquilo, enfim, que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Quantas matérias de jornal a gente não vê dizendo que os cientistas falam que tal alimento vai melhorar, vai fazer você ter tantos anos a mais de vida. Aí daqui a um mês, 2 meses ou 3, sei lá, tem um novo estudo dizendo que na verdade é o contrário daquilo. E assim sucessivamente. Isso é o tempo todo que acontece. O Claudio Honor está falando aqui, ó, muitas pessoas vivem pelo scientia dicti causa locusta est, ou a ciência falou, está falado. Né? Exatamente, é absurdo. E o Olavo era essa figura de se impor contra isso. Entendeu? Ele não era se impor contra a ciência, muito pelo contrário. Um trabalho filosófico como ele é um trabalho de um verdadeiro cientista. Isso, o trabalho filosófico dele é um trabalho de um verdadeiro cientista. Agora, ele era contra essa crença moderna no cientificismo. E, inclusive, o Vingança de Aristóteles, quando você tiver a oportunidade de ler, você vai ver que se dialoga diretamente com esse tema. Porque a ideia do Vingança de Aristóteles é dizer assim, que o Aristóteles ele já estava atento para essa dimensão
por exemplo, do infinito. O Aristóteles ele prega a necessidade do infinito, do primeiro motor imóvel, essa coisa toda, que é algo que fundamenta o mundo natural e que ela depende. E também que você não podia usar, por exemplo, a matemática para estudar a natureza, porque a natureza, justamente por ser um mundo da constante mudança, ele é um mundo probabilístico. E aí, quando chega na modernidade, que começam a aplicar a matemática na natureza, começa a achar que, na verdade, Aristóteles estava errado. Mas aí, pouco tempo depois, com o advento da nova física, começou a ver que, na verdade, no nível microscópico, o universo é probabilístico. Então, como é que a gente encaixa uma coisa na outra? E o Aristóteles estava falando isso há 2.400 anos antes, entendeu? Então, a vingança de Aristóteles tem um pouco disso, de retomar aquilo que o Aristóteles estava ensinando sobre certo aspecto. No caso aí, está se falando da questão da matematização da vida, né? Na Sim, qual isso, exato. ele falava sobre isso. E até, por sinal, engraçado falar que esse professor lá que eu mencionei, do pessoal do mestrado em educação, ele é matemático, entendesse? Então, matemática, né? Enfim, então Pois parece é. que cauteriza mesmo, ó, em uma certa medida, né, essa capacidade de pensar com mais profundidade. E aí, para não tomar mais do teu tempo, eu queria fazer o último apêndice antes da Fique última. à Eu estou vontade, a segurando gente pode estar falando aqui. eu tô segurando a Inclusive, eu última. gostaria só de mandar um abraço aí, Claudio No. Cara, esse aí é um grande cara, me ajuda bastante na organização das obras. Ah, é? Ah, que Me bom. ajuda a caçar os PDFs, a achar as referências. É um cara da porra, um Um grande abraço amigo. aí, Claudio. O Jason também, Medeiros Neto, está aqui, ó. Um abraço para ele também, está aqui ainda. Legal. Tá aqui, um abraço, meu pai. Ah, no mecânico hoje, estava conversando sobre isso, e aí ele estava bravo, porque ele quis dizer, não, mas certo e errado é muito relativo. Né? Assim, bom, a gente está acostumado a dizer concorda ou não concorda, né? Que é hoje, ele brigava muito com essa questão, não, o brasileiro ou concorda ou não concorda, né? Sim, sim. O certo e errado não pode ser relativizado, eu disse para ele. Como é que vai dizer que a gente consegue enxergar, e está aqui no Filosofia da Ciência, né? A questão da percepção, né? Então, claro que a gente não tem a capacidade de abarcar tudo. Entretanto, diz, passa a pensar por categoria. Pega esse carro que está levantado no guincho, assim, para ele. Tu vai querer inventar a roda se o carro, tu olha para ele, tu descreve que está aqui em cima, aqui, cara, parte do pequeno para o maior, entendeu? Se existem coisas, claro, a gente pode, né, na imaginação, né, exercê-la para tentar compreender, mas se tu não já consegue descrever a realidade que está posta, que não se dobra, ela é Uhum. concreta, ela é real, aí tu vai ficar divagando, batendo a cabeça, né? Então, voltamos naquela premissa, né? As falsas premissas levam a falsas conclusões, né, Jason? Se eu Isso aí. parto de uma falsa premissa e racionalizo a minha vida em cima disso, né? Uhum. É o edifício de uma casa construída na areia, né? Exatamente, exatamente. E aí, então, Jason, qual seria, como é que tu vê, como é que tu concebe, né, o maior equívoco que as pessoas cometem ao tentar ler ou julgar ler, né? Dizer, ah, Olavo isso, Olavo aquilo. Ou fazer, tem aquele famoso vídeo que eles usaram um corte ali, né, de um professor de história, né? Tem dois personagens ali que ele era um frustrado porque não tinha vida acadêmica, blá, 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 blá. Então, assim, um Uhum. autodidata, né, um cara que buscou mesmo, parece que há um. É como tu falaste, né? Nós não somos contra a academia, porque ela exerce o seu papel, tem cara que realmente representa, né, esse trabalho do acadêmico, né? E faz o trabalho sério. Assim como também na vida pública, né? Não sei se tu tens uma relação com os servidores públicos. Tem aqueles servidores públicos de carreira que representam o funcionalismo público, mas tem aqueles caras que acham que é a casa da mãe Joana, que pode pintar e bordar e fazer do jeito que quer. Né? Exato. Rapaz, o que eu acho que seja a maior equívoco, né? Eu acho que é quando você vai sem abertura para a obra, quando você vai sem abertura. Porque trabalhar filosofia não é tão fácil quanto se imagina. Quando você vai num trabalho mais aprofundado, ele é muito difícil de ser realizado. Não basta você abrir um livro, ler algumas páginas ou alguns capítulos e chegar a alguma conclusão. O Olavo citava muito, por exemplo, que Aristóteles, antes de desenvolver propriamente a sua filosofia, ele foi aluno de Platão durante 20 ou 30 anos, se eu não estou enganado. Eu não tenho, acho que foram 20 anos. Porque não só Platão ainda estava vivo e desenvolvendo sua filosofia, como também é necessário você ter tempo de maturar aquelas ideias, de vivenciar certas experiências, de testar aquelas coisas. E quando você vai já
com um pressuposto, sei lá, esse cara é um mero polemista, e você abre o livro para ler com esses óculos, é inevitável que você só enxergue o que você já vê. Porque as palavras que vão saltar aos seus olhos são aquelas que você já está buscando. Entende? E o que está na entrelinha, ou as experiências cognitivas que aquele conceito, aquela ideia está remontando, você não vai vivenciar. E aí você vai achar que, portanto, é falso, ou não existe, ou enfim. Então é necessário ter uma abertura para ler a obra dele e ter certa resiliência também, porque não vai ser fácil. Ele é um autor que, para você, para você encontrar uma ideia dele, sei lá, intuicionismo radical, por exemplo, vai estar em um texto específico, ok, lá com uma definição. Mas não basta a definição, você tem que ver em outros locais onde ele falou a mesma coisa para ver o que é que ele mudou, o que é que ele adaptou, o que é que ele aproveitou e manteve ao longo do seu desenvolvimento filosófico. E aí, só depois que você faz esse trabalho de pesquisa e com caridade hermenêutica, é que você vai dizer, não, pronto, então realmente ele pensa isso sobre determinado assunto ou conceito. Agora sim eu posso, sei lá, concordar ou discordar, entende? Mas o pessoal normalmente não faz isso. E outra, isso é porque eu estou falando já de um conceito filosófico, o pessoal não sabe nem o que existe, para você ter uma noção. É, O pessoal acha que ele fala sobre o dia a dia, sobre Bolsonaro, Dilma e sei lá mais o que. Acham que ele está falando só disso. E é, não. não, estava falando, estava me lembrando que na edição essa que eu tenho do Jardim das Aflições, lá no final, tem a entrevista que ele dá para o Silvio Grimaldo ali, né? E ele muda, né, a visão que ele tinha desse império lá em relação a quem era este império de César, né, que estava sendo erguido. Claro que os Estados Unidos, em uma certa medida, não os Estados Unidos, mas o povo, ele, por ter ido para os Estados Unidos, morar lá, né, ele Exato. rever toda a sua cosmovisão, né, em relação ao povo norte-americano, né? Exato. Aí, justamente, você pega e só lê, vamos supor, a edição antiga, ou então lê o livro, mas não lê até esse apêndice, você vai ter uma visão. Mas se você for verdadeiramente investigar o assunto, você vai ver que, na verdade, ele foi mudando de ideia. E, na verdade, não mudou completamente. O que é que mudou e o que é que permaneceu? Quais sutilezas foram acrescentadas a isso? E assim sucessivamente. Isso daí é para tudo. Todo filósofo vai trabalhar dessa maneira. Eu estudo muito Aristóteles por conta do Olavo, e até hoje o pessoal está discutindo, 2.400 anos depois, qual é a filosofia de Aristóteles, o que é que isso aqui, o que é que significa. Os caras fazem um mestrado em torno de um parágrafo para poder entender. Aí por que com Olavo seria diferente? Ou com qualquer outro filósofo, não só ele, qualquer outro, Mário Ferreira dos Santos, que é alguém que não é estudado e é um outro gigante brasileiro que a gente teve. E que, diferentemente de Olavo, não teve a repercussão pública que ele teve. E não está tendo a oportunidade de ser estudado e a obra desenvolvida como o Olavo está tendo. Fizeram agora simbolicamente restaurar a tumba dele lá, o Thomas Juliano, né? Fez uma Sim, eu vaquinha. vi. Esse lá, Eu né? acompanhei. Sim, sim. Esse trabalho aí, então. Eu não sei, é aquela história do Brasil que tem a síndrome de vira-lata, né? Ele não dá valor aos seus, né? O de Não dá. fora que é bom e. Bom, aqui a gente tem, né? Tanto Pois na é, atividade e quanto outra, o na trabalho, passada. você tem que ter a responsabilidade individual de realizar esse trabalho. Porque todo brasileiro acha que outra pessoa está fazendo, outra pessoa vai fazer. O que eu mais escutei, eu acho que um pouco antes do Olavo falecer, eu já escutava muita live de aluno, de político, dizendo assim, ah, não, porque os alunos de Olavo estão aí escondidos, estudando. Cara, existem alguns, mas são muito poucos. Muito poucos. É uma quantidade mínima, e inclusive sem auxílio, às vezes, financeiro, porque a gente também precisa das condições materiais para que um trabalho desse aconteça. Porque pense em alguém que é detrator de Olavo, está num doutorado ganhando uma bolsa aí da FAPESP para poder escrever impropério sobre ele. E você está lá lascado tentando fazer alguma coisa, tendo que trabalhar de manhã, tarde, de noite, e no final de semana você escreve algo, estuda algo. Assim, o trabalho é árduo, mas alguém tem que fazer, e a responsabilidade tem que ser assumida por aqueles que têm a vocação para isso. Eu não digo que todos têm, mas muitos têm e não exercem. Isso deve ser despertado. Porque depende de você, não depende de uma outra pessoa que vai estar fazendo por você. Porque eu, o Bruno e o Ronald estamos fazendo esse trabalho. Mas se tivessem 20 alunos fazendo esse trabalho, a gente teria muito mais livros, muito mais rápido sendo desenvolvido. E, enfim. Me fez lembrar, porque não vou falar de política, mas eu fui
eu fui conselheiro tutelar aqui na minha cidade durante um ano. Enfrentei algumas polêmicas aí, mas... E teve aquele período de pedir voto, né? Que tem essa parte aí, né? E aí eu recebi pedido de gás, pedido de poste, rancho, e era uma eleição que, teoricamente, não é uma eleição político-partidária, porque o voto não é obrigatório, né? Aí eu disse Sim. para uma pessoa um dia que veio pedir o voto, tu não me arruma veio com a receita do remédio, né? Eu disse, minha filha, vocês são engraçados, né? Reclamo que a rua tá suja, mas não quer limpar a calçada na frente de casa, né? Pois Então, é, se a gente limpar a calçada na frente da nossa casa, de repente a rua toda fica limpa, né? exato, Né? exato. E vem um pouco nisso que tu estás falando, né? Então, Uhum. a gente sempre está terceirizando as coisas, né? As pessoas, às vezes, está lá, o talento foi enterrado. Então, Lembra não, na Copa do Mundo o pessoal ficava impressionado porque os japoneses, quando saíam dos jogos, eles limpavam a área que eles ficaram. Não sei se lembra disso. não me recordo. Mas teve essa situação, foi me divulgado, mas isso é o mínimo. Isso não deveria ser o extraordinário, isso deveria ser o mínimo. Não, e eu queria, assim, que ficasse claro, Jason, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? A importância de não se deixar intimidar, né? De jeito nenhum. Pelas coisas que vêm, né? Porque ele disse, né? Não parar, não retroceder, né? Então, às vezes vem a noite escura da alma e a pessoa fica estanque, às vezes, né? Paralisada, mas aí continua, porque, na verdade, ele disse, eu vou incomodar muito mais depois que eu for. É. Porque, E as coisas elas já começam a acontecer. Por exemplo, eu coloquei, você deve ter visto um vídeo de uma live de professores lá da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que o professor ele já colocou um aluno para poder investigar como Aristóteles, como Olavo interpreta o pensamento de Aristóteles. Olha a mudança de pensamento. Certamente ele pegou os livros e disse: olha, aqui tem uma coisa que eu não imaginava que teria. Então vamos olhar a sério. É um cara que não sei qual é o viés dele, mas certamente ele, em alguma medida, está sendo sincero na busca dele. Eu vou avaliar isso quando eu ver os estudos, ver o que ele vai desenvolver, mas aparentemente é uma sinceridade ali na busca dele. Vejamos no que vai dar. bons frutos, né? Ô, Jason, então, para a gente poder encerrar, eu queria deixar para te colocar algumas palavras aí, né? E dizer que as portas estão abertas, Jason. Quando tiver novidade aí, as portas estão abertas para trazer para a gente, né? Para o nosso costureiro e costureira da alma, que é a expressão que eu criei, né? Uma simbologia, uma metáfora, né? Esse eu tenho em mãos, estou finalizando ele, o Filosofia da Ciência, que foi o que inspirou a procurar o Jason. Eu não sabia que ele tinha realmente feito aquilo por iniciativa, né, desse desejo de estudar Aristóteles, de compilar A Vingança de Aristóteles, que é essa primeira obra, na verdade, a primeira é esta, né, em Isso. 2024, né? Foi em 2024. Eu trabalhei nela por uns 2 anos, mais ou menos. Ó, tá aí, ó, vocês entenderam o tempo que leva, né, para alguém se debruçar sobre uma obra, né? Isso, É, com às vezes certeza. tem uma pessoa que pega um tema lá e fica 20 anos em cima estudando o negócio, né? Para poder Sim, falar. E a pessoa diz, mas. E não se dá nem o trabalho de abrir o livro para ler sei lá, a introdução, né? exato. O Pois é. prefácio. E diz, isso aqui, cara, é trabalhoso. O mercado editorial, a gente sabe que dá trabalho, né? A Muito. obra em si, de estudar, de se debruçar, da seriedade. Por isso que eu digo assim, eu vi o Jason assim, pô, esse cara tá fazendo um trabalho sério. A obra está aqui. E realmente, porque até quando quando eu estava produzindo conteúdo ali, que não deu tempo de produzir muita coisa, eu li, reli as coisas assim, cara, eu não estou falando bobagem aqui, né? Não tô, peraí. Porque assim, ó, o compromisso com a verdade está na transmissão daquilo que tu estás passando adiante, porque a pessoa vai ler aquele negócio e tu tem que entregar para ela uma premissa que ela possa construir algo, a sua vida em algo sólido, Isso. né? Isso. E não ter pressa. Muitas vezes as pessoas têm pressa. Né? Elas leem alguma coisa e já chegam, já tiram 1000 conclusões. Tenha calma, deixa assentar a ideia. Né? Trabalho filosófico, científico, ele não é assim, não é como um caldo de cana, não. Você tem que ir assimilando, a coisa tem que assentar, entendeu? E aí você vai desenvolvendo, e aí você lê outra coisa, e aquilo que você pensava já muda, e assim vai. E a gente vai assim até o fim da vida. É a jornada de uma vida, né? É isso aí. É, Jason, então assim, é uma palavra de. Não são palavras finais, mas para esse encerramento dessa noite, né? Eu agradeço a cada um que passou por aqui, o Valdir, o pessoal ali, o Claudio Honor, Gratia Jason, ele falou, né? maravilha. A família do Jason também que esteve aqui, o pessoal que segue o Jason, o pessoal que me acompanha.
Não deixe de acompanhar o trabalho do Jason, porque as novidades também ele está postando lá. Ô, Jason, tu não tem YouTube, né? Não tem tempo para essas coisas aí, né? Não, eu não me planejei ainda para fazer nada disso. Quem sabe Aham. no futuro. Mas no momento eu estou mais dedicado realmente à vida acadêmica, às obras que a gente está organizando, enfim, à vida profissional. Eu estou com essa dedicação nesse momento. Mas no futuro, talvez. Que Mas, bom. assim, já deixando uma palavra final para você e para todo mundo, antes de mais nada, agradecer, Hugo, por esse espaço. Muito bom poder conversar contigo. Acho que você vem fazendo um trabalho muito sério e relevante. Eu fico muito feliz com isso. Eu espero que essa não seja a única vez, seja a primeira de outras, né? Que a gente traga outros temas, ou talvez outros colegas, talvez o Bruno venha conversar aqui. O Ronald é mais difícil, mas quem sabe também ali sim um cara relevantíssimo para conversar. Você já deve saber que ele escreveu O Conhecimento por Presença, naquela obra também monumental, a primeira tentativa de sistematizar, de certo modo, o pensamento de Olavo e de expor de maneira séria. Então, eu espero que essa seja a primeira de muitas outras conversas. Agradecer a você pelo espaço, mas também todos os outros que estão ouvindo a gente, né? Que estão aqui por quase 2 horas, 1 hora e meia, ouvindo balela de filosofia, que não é balela, enfim, mas quem passa e escuta do lado diz que danado é isso que esses caras estão falando, né? Mas agradeço para todo mundo que está ouvindo aqui. E só uma mensagem a respeito do Olavo, é dizer assim, cara, Olavo foi um grande filósofo brasileiro, e ele precisa e deve ser tratado enquanto tal. O que eu mais ouvia antes de estudar filosofia e entre os detratores do Olavo, que ainda falam isso, é dizer assim, o cara não tem nenhum ensino médio, como é que é um filósofo? Para você ver, ele não tem nem ensino médio e é mais erudito que todos os professores universitários que eu já tive, escreve melhor que todos os professores universitários que eu já tive até então, tem ideias originais e obras que nenhum dos professores universitários que eu tenho tem ou produziu. E aí? Esse cara sem ensino médio fez tudo isso. E todos esses outros professores que eu tive até então não tem assim 10% da produção intelectual que ele teve. Pese essas coisas, leve em consideração, leve as coisas a sério. Mesmo que você chegue a não concordar depois, estude com seriedade, veja o que ali existe. E não é só o Olavo, existem outros no Brasil. Existe, como eu disse, o Mário Ferreira dos Santos, existe o Evaldo Coutinho, existe o Farias Brito. Vá se debruçar sobre essas figuras, porque isso, nosso patrimônio, isso é a nossa tradição filosófica. Deixem a síndrome de vira-lata de lado e levem a sério. Tem o Loris Puntel, o Newton da Costa, enfim. Nós temos grandes filósofos. É isso aí. Valorizar a nossa nação, né? O solo brasileiro produz fruto bom, né? É isso, né? Claro. E Muito. mais uma vez reitero ao pessoal, então, Jason, a live vai ficar salva, eu vou te marcar aqui como colaborador. E aí depois, se tu Maravilha. quiser, se tu tiver o Telegram, quiseres que eu envie ela para ti lá para te utilizar, eu posso enviar lá também, tá? Perfeito. E a todos que estiveram conosco até aqui, então, nosso muito obrigado, Jason, mais uma vez, obrigado pela disposição, as portas estão abertas. A todos, então, fiquem com Deus aí, uma ótima semana. Obrigado, Jason. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.